Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao Top 10 melhores livros que eu li em 2025. Aqui nesse vídeo você vai ver, esse meu top 10. Os 7 primeiros não tem ordem específica, eu vou apresentar eles conforme eu li durante o ano. O top 3 é uma sequência assim de primeiro, segundo e terceiro lugar. Também vou mostrar algumas menções honrosas, porque foram livros que me marcaram muito no momento que eu li, mas não o suficiente para entrar nesse top 10. E também 2 livros que eu li e não gostei, Foram, assim, umas leituras que me desagradaram em vários pontos, e então eu quis trazer aqui só para ficar esse complemento, porque no outro vídeo que eu soltei com a Brenda, falando do ranking do nosso clube do livro, eu já falei lá vários livros que eu falaria se eu fosse fazer um vídeo, de piores do ano. Então só quis complementar com esses outros 2 aqui que eu li por fora do clube, por minha vontade mesmo. Então, eu vou começar a apresentar os livros, desse top 7, sem a ordem, e falar um pouquinho sobre eles e o porquê que eu gostei tanto. E o primeiro livro é Nem Te Conto, da Emily Henry. Eu até fiz um vídeo aqui pro canal, num desafio de trocando tela por leitura, que eu li esse livro e eu amei. Foi um livro que me marcou bastante, porque eu não era, assim, de ler muito romance romântico, e esse foi um dos primeiros. E ele me marcou principalmente por não focar no romance romântico dos personagens principais. Eu acho que tem muito sobre eles mesmos, sobre a evolução pessoal deles, profissional, sobre quem eles são, além desse relacionamento, E aqui a gente conhece a Daphne e o Miles. Eles tinham outros relacionamentos que esses ex deles terminaram com ele porque ficaram juntos, e acabou que por essa situação eles foram morar juntos, a Daphne e o Miles, e acabaram construindo uma amizade muito forte, se ajudando ali naquele momento, mas sempre existindo uma tensão sexual no ar. Então acho que foi uma construção de personagem, desse romance também muito interessante. Eu não tinha lido nenhum outro livro da Emily Henry, mas esse aqui foi muito, muito bom. E pelo que eu vejo da galera, esse aqui é um dos melhores também que o pessoal lê. Então, tem muito sobre esse crescimento pessoal, muito sobre essa relação deles e com a família, e com eles dois tentando sair desse ambiente de traumas. Então, eu gostei muito, 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 e é por isso que ele está aqui no meu top 10. E o próximo livro é Virgínia Mordida, da Giovanna Vieira. Ele é um livro muito forte, porque ele fala sobre relacionamento abusivo. A Virgínia, ela é uma mulher incrível, independente, financeiramente, emocionalmente. Ela tem uma família que apoia, ela tem amigas maravilhosas, mas ela também passa por um relacionamento muito abusivo com esse cara, que eu nem vou lembrar o nome dele, de tão insuportável que ele é. E o livro é sobre isso, sobre essa dependência que ela cria sobre ele, essa dependência emocional, que faz com que ela não consiga sair desse relacionamento, mesmo tendo estrutura, mesmo tendo pessoas que possam ajudar ela. Então foi um livro que me marcou porque ele é muito pesado. Eu senti, muita raiva da Virgínia também, porque ficava, cara, tem muita gente para te ajudar, como é que você não consegue sair dessa? Mas é literalmente isso, as pessoas, as mulheres principalmente, não conseguem sair de relacionamentos abusivos por questões de dependência emocional, pela manipulação do que esse cara pode fazer com você e de como isso pode acabar com a sua vida, mesmo você sendo uma pessoa incrível, uma profissional respeitada no mercado. Obviamente, ninguém merece passar por essa situação. E esse cara consegue fazer e destruir a Virgínia nesse sentido. Então é um livro muito real, é um livro que mostra essa verdade, esfrega na sua cara que tudo isso pode acontecer com qualquer pessoa, e que o mais importante é você acreditar em você mesmo, assim, de saber que você pode passar por isso, mas você também consegue sair dessa, e ter pessoas incríveis ao seu lado também sempre vai ajudar. Então acho que ele me marcou por isso, assim, eu senti muita, muita raiva lendo ele, porque é uma situação muito triste mesmo, assim. Você fica, com muita raiva desse cara. Você quer entrar dentro desse livro e tentar salvar a Virgínia também de alguma forma, mas eu acho que a escrita da Giovanna também, ela te prende muito de uma forma que você fica assim, sem poder fazer nada, assim. É um livro, Você tá lendo e você só fica querendo que ela fique bem. Então, é um livro que me marcou muito, e com certeza vai marcar você também, se você não leu em 2025 e antes disso, leia em 2026, que eu recomendo. Mas é um tema bem pesado, assim, de relacionamento tóxico, que é abusivo.
Em seguida temos Natureza da Mordida, da Carla Madeira, que também tem mordida no nome. Eu nem tinha reparado antes de colocar os livros aqui. Mas esse livro também é incrível, assim. Apesar dele começar meio lento, pelo menos eu senti isso. Quando chega ali nos 45%, ele dá uma engatada que, tipo, meu Deus, eu não conseguia parar de ler. É incrível, assim, a forma como a Carla escreve. Tem muitas frases poéticas, as pessoas reclamam muito disso, né? Dessas frases poéticas, dessas situações, assim, muito aleatórias que podem acontecer. Mas eu acho que esse livro, ele tem tudo para ser muito, muito bom. E, na minha opinião, ele é. Traz dois personagens, né? A Olivia e a Bia, que se conhecem, assim, aleatoriamente num café, numa cafeteria. E a Olivia tá chorando muito porque ela tá passando por um processo de luto. E a Bia é uma pessoa que tá sempre ali dando apoio, dando conselho, falando sobre a vida dela. E depois a gente descobre, né, falando sobre a vida dela dentro de casa, do relacionamento dela, do marido que foi embora, da filha. E ela fala muitas frases assim de livros que ela leu, porque ela era psicóloga, se eu não me engano. Não lembro. Mas é um livro que traz muitas reflexões ali no começo e a partir desses 45, 50%, você descobre realmente o que está acontecendo. Então, acho que eu não vou falar muita coisa aqui porque é legal a gente descobrir essas coisas enquanto tá lendo, mas eu gostei muito de tudo, assim, da história, de como as coisas se fecham de uma forma muito verdadeira, assim, muito real. E com certeza ele tá no meu top 10 porque me marcou muito. Eu lembro, assim, da hora que eu li uma coisa que acontece ali no, mais pro final, que eu fiquei, assim, chocada. E como foi introduzido de uma forma tão simples, mas que também pode levar a interpretações. Então, assim, eu amei. O próximo livro é Violeta, da Isabel Allende. Foi meu primeiro contato com a autora. Eu gostei muito dessa história, assim. Ela fala sobre a Violeta, que conta a história dela, né? Esse livro é como se fosse ela contando em cartas sobre os 100 anos de vida dela. Ela começou ali, nasceu na época da gripe espanhola e morreu na época da pandemia de Covid. E fala sobre a vida dela aqui na América Latina. A gente tem uma ideia de que seja meio que no Chile, mas não fala exatamente de onde é. Mas nessas cartas ela conta a história dela e do processo de relacionamento que ela teve com um cara que também é bem abusivo, dos filhos, da relação com os filhos. Também tem a relação com o país, né? Porque ela vem de uma família que tem dinheiro, que perde tudo com a crise econômica. E aí ela consegue também, é uma pessoa que tem muita facilidade de ganhar dinheiro, assim, então ela consegue se reerguer quando ela tá já adulta, só que mulheres não podem fazer muitas coisas, não podem ter conta no próprio nome, não pode fazer... Enfim, a época de 1900 ali, né, 1970, por ali, que as mulheres não tinham poder e direito nenhum. Então também vai falar muito sobre o direito das mulheres, sobre o papel da mulher na sociedade, como mãe, como empresária e como dona de si mesma, né? Então é um livro muito bom, eu gostei demais. Assim. Ele acabou me ajudando a sair de uma ressaca literária, que foi muito, muito bom ler esse livro e conhecer essa história. Eu quero muito ler os outros livros da autora, eu já comprei o box com A Casa dos Espíritos e os outros livros. Estou muito ansiosa e vou ler com certeza em 2026. Outro livro que eu li e eu amei muito foi Ensaios de Despedida, da Elisama Santos, que eu li no Kindle Unlimited. Eu amei essa história porque fala sobre a Cristina, uma mulher que tá de saco cheio da vida dela, assim, ela tem uns 40 e poucos anos, já tá casada há 20 anos, sei lá, e ela não aguenta mais essa rotina dela sendo mãe e a cuidadora de todos. Então ela começa a escrever essas cartas para a filha, Maria Isabel, tentando se despedir, como diz mesmo o título. Só que ela não consegue, então ela fica vários anos escrevendo essas cartas e tentando sair dessa vida, só que ela não consegue. Ela tem muitas amarras assim que ela carrega dos seus antepassados sobre essa ideia do divórcio, de sair de casa, de abandonar os filhos. Então ela não consegue, mas é um livro que te faz refletir muito sobre o papel da mulher, da mãe. Eu como filha, né, eu não tenho filhos, mas eu como filha me vi num papel de muito acolhimento de algumas situações do meu pai, que enquanto minha mãe passava por outras situações que eu não acolhia da mesma forma. Então, é um livro que me pegou muito pessoalmente, assim, nessa relação com o pai e como eu vejo a minha mãe, né, dentro desse ambiente familiar.
Então, é um livro que a Elisama traz muitas reflexões, assim, do dia a dia familiar que eu acredito que a maioria das pessoas passa também, né, nesse ambiente. Então, eu gostei muito, eu quero muito ler outros livros da Elisama, quero muito ler Mesmo Rio, e acredito que vai ser também incrível do mesmo jeito. E fica aí a recomendação. Outro livro que eu amei e que também tem um vídeo aqui no canal foi Uma Duas, da Eliane Brum. Eu amei esse livro, ele é muito louco, mas ele me marcou muito, porque, principalmente por isso, né? Por ter uma relação entre mãe e filha muito complexa. A gente conhece aqui uma relação de dependência, de codependência entre duas pessoas e que eu nunca tinha visto antes, né? Eu acho que é uma história que traz muita profundidade sobre uma situação que é do cotidiano, né, da gente, assim, de maternidade, mas de um outro jeito, né? A gente tem uma coisa aqui muito mais bizarra, assim, não é um livro de terror, nada disso, mas tem uma relação muito bizarra entre as duas, de dependência, de tato, de ter que estar junto e de ao mesmo tempo querer o afastamento. Então é um livro meio complexo que eu devorei, assim, porque eu achei incrível, mas eu acho que não é todo mundo que vai gostar desse livro, é meio pesadinho, assim, com algumas coisas. Tem que ter fôlego para aguentar o que a personagem principal aqui fala, porque ela fala um monte de merda, mas me marcou muito, eu gostei demais, acho que é um livro extremamente incrível e por isso que ele tá aqui também no top 10. Um dos últimos livros que eu li ano passado foi Meridiana, da Eliane Alves Cruz. Eu até fui no lançamento dele aqui no Rio de Janeiro e consegui a assinatura da Eliana. E que livro incrível. Que livro incrível. Ele fala sobre uma família, né? Conta a história de uma família e cada capítulo é narrado por um desses personagens dessa família, que eu achei essa dinâmica muito maneira, eu nunca tinha lido nada assim. Fala sobre a ascensão social de uma família negra saindo da favela para viver no centro da cidade, né, aqui do Rio de Janeiro. A gente vê, né, por ser cada capítulo um personagem, como cada pessoa lidou, né, com essa situação e lidou com a vida em si, sendo um homem negro, uma mulher negra, vivendo em sociedade majoritariamente branca, né? Então aqui, quando a gente tem os filhos, por exemplo, eles estão numa escola particular, onde eles são os únicos negros da turma, da escola, tem dois, três, e eles são os irmãos, então assim, fala sobre a relação familiar dessa família que também carrega muitos estigmas do passado, principalmente os pais, sobre se entender como uma pessoa negra dentro da sociedade, dentro do Brasil. Passa por vários períodos, assim, deles pequenos até atualmente. Então, tem muita coisa de antigamente que hoje em dia já não seria mais tão assim, aceito. Então, é uma leitura incrível, é uma leitura necessária. Eu acho que todo mundo precisa ler isso daqui para poder entender um pouco como funciona o ser negro dentro de um ambiente, né, de ambientes majoritariamente brancos. E como essa relação também, por exemplo, tem um cara aqui, eu acho que é o Augusto, que ele casa com uma pessoa branca, né, com uma mulher branca, e vive nessa família branca, como se ele mesmo quisesse ser branco. Mas ele vai perdendo algum status, algumas coisas que a Meridiana, por exemplo, sempre falou para ele que ele não poderia perder. Então é um livro que te traz muita reflexão. Realmente faz pensar como é viver, como é ser negro assim no Brasil, em coisas cotidianas, né? Ver o racismo em coisas cotidianas. Aí agora eu vou falar o top 3 livros desse ano, que foi difícil de escolher, mas que foram leituras que me marcou profundamente, assim, meu íntimo. Então, a primeira, né, o top 3, né, em terceiro lugar, ficou Os Abismos, da Pilar Quintana. Eu amei esse livro porque é narrado por uma criança, a Cláudia, e fala sobre a relação dela com a família dela, que tem vários problemas, e ela como criança, como ela lida com isso, né? Ela tem ali, acho que uns 9 anos, não sei, uns 10 anos, e ela assume muitas responsabilidades nesse momento. Conta ali a história um pouco da mãe dela também, que ela não queria ser mãe, mas acaba tendo que ser, e aí essa mãe, ela trai o marido, né? Depois que é descoberta, ela entra em uma crise depressiva, assim, então fala muito sobre morte também, fala muito sobre
essa relação de responsabilidade que essa criança tem que ter e assumir, né, por causa que a mãe não está sendo muito funcional naquele momento, e o pai que é completamente omisso, mas que traz o dinheiro para casa, todas aquelas coisas. É um livro meio que retrata um tempo antigo, não é tipo anos 2000 nem nada, é um pouco antes. Então tem muito disso do homem trabalhar e tal, mas eu acho que a Cláudia é mãe, porque o nome da mãe e da filha são iguais. Mas eu acho que ela também trabalha assim na rua e é por isso que ela consegue ficar com esse cara, mas acaba que, enfim, fala muito sobre finais trágicos de mulheres e maternidade e essa relação, né, do pai com a filha também. Eu gostei muito, acho que livros narrados por crianças são incríveis e leio. É um livro muito fácil de ler, ele tem uma diagramação muito boa e é bem incrível. Eu amei esse livro aqui. O segundo lugar é Depois do Sim, da Taylor Jenkins Reid. Esse livro foi, assim, incrível. Cara, eu devorei esse livro, ele me marcou demais, assim, eu li muito, muito rápido. Eu acho que a Taylor, né, eu só li um outro livro dela, mas eu sei que a escrita dela é muito fluida e muito dinâmica, assim, eu acho que ela constrói ambientes muito bem, que, né, além dos personagens principais, né, os coadjuvantes também ficam ali, mas que a gente consegue entender muito bem quem são esses personagens além dos principais. Então aqui a gente conhece um casal que está passando por uma crise no relacionamento. Então eles estão tentando arrumar uma solução para não terminar, de fato, não fazer o divórcio. Então eles falam que vão ficar um ano sem se falar, para ver se eles realmente se odeiam ou só estão passando por uma crise e eles precisam desse tempo, de fato. Então eles ficam um ano separados. E aí, nesse um ano, a gente vê mais o ponto de vista da esposa. Agora eu não vou lembrar o nome, porque eu li mais no começo do ano. E aí a esposa começa a ler umas cartas dele, então a gente tem esse ponto de vista dele por meio dessas cartas, desses e-mails, na verdade. Cara, é muito legal. Acho que a dinâmica foi muito boa. Os personagens são bons, eles são adultos, assim, né? Tem os seus 30 e poucos anos, eu acho. Então também não é uma coisa assim boba, de ficar um tempo, tipo, vamos ficar um tempo separado. Não, é uma coisa realmente para você se refletir, para você tentar se conhecer melhor, além do seu relacionamento. Então, gostei muito disso, dessa história, e eu acho que foi incrível. E agora, o top 1 foi também uma das últimas leituras, assim, acho que eu li em novembro, e eu não comentei em nenhum vídeo aqui do canal, que foi Torturado, do Itamar Vieira Júnior. Cara, esse livro aqui é o primeiro de uma trilogia. Quero muito ler os outros livros, porque acho que foi uma construção de narrativa, de ambiente, de personagens, de tudo. Acho que ele tá todo machucadinho, porque eu comprei no sebo, não liguei. Mas assim, aqui a gente conta a história de uma família que mora no sertão de Minas, se eu não me engano. Eles trabalham assim na roça de um outro cara que tem dinheiro, né, que tem um sítio. E aqui a gente vai ter duas irmãs gêmeas. Acontece um acidente no começo, que uma delas perde a língua. E são 3 capítulos. O primeiro capítulo é narrado pela irmã que não perdeu a língua. O segundo é pela irmã que perdeu. E o terceiro é de uma outra pessoa, assim, de uma outra personagem que a gente só descobre bem no finalzinho. Então, quando eu descobri, foi bem legal, então não vou falar. É uma história que fala sobre o Brasil no seu mais e profundo, íntimo, assim, que fala sobre um passado escravista, fala sobre entidade, fala sobre religiosidade, fala sobre a relação que a gente muitas vezes tem com a religiosidade e como isso impacta na nossa vida. Então tem muito aqui, o pai dela é um curandeiro ali da região, que muita gente confia, muita gente, ele é como se fosse um líder ali da comunidade, então elas conhecem ali o dia a dia, né, a rotina dessa pessoa importante e de como ela impacta também dentro dessa comunidade, mas fala muito sobre sair também desse lugar de supervivência, de
como as mulheres também têm um poder muito forte na construção dessa comunidade, e ali mais pro final sobre tentar sair dessa vida mesmo e lutar pelos seus direitos. Então, não sei se falei bem o suficiente desse livro e expressei o quanto ele é maravilhoso, mas eu acho que tem muito gente que fala sobre esse livro, então é simplesmente incrível. Leiam, e eu quero muito ler os próximos livros, né? Já tô aqui botando na minha lista, que o próximo é Salvar o Fogo. E, cara, eu acho que só me marcou muito. É um livro que eu fiz umas marcações aqui, que eu tô com mania de só dobrar a página assim, que tem frases e reflexões belíssimas sobre o Brasil, sobre como a gente precisa às vezes repensar também o nosso passado e como, né, nessa posição de privilégio a gente não conhece o que aconteceu pra gente estar aqui. Então é um livro que traz muito isso e com certeza foi o melhor do meu ano de 2025. Agora, eu queria ter falado das menções honrosas antes do top 3, mas acabou que eu não falei. Então, vou falar agora. Eu li vários livros que eu gostei muito esse ano, mas eu não vou me estender muito sobre eles, eu só vou mostrar e falar, assim, um pouquinho sobre eles. Vou falar primeiro os que eu li em e-book, que foi Controle, da Natália Borges Polesso. Eu amei esse livro, a Branda leu e odiou, mas eu amei muito. Acho que a personagem é chata, ela é chata. Tem umas situações meio chatinhas ali de ter muita letra de música, mas faz parte do livro. Ele me marcou bastante, porque nessa ideia de tentar entender essa personagem, ela descobre que tem epilepsia e começa, tipo, fica reclusa da vida, e aí num estalo ela quer viver, de voltar a viver, e sai, vai no show e faz várias merdas, enfim. É um livro que eu gostei muito, me identifiquei com algumas coisas em relação a... Não sei, eu me identifiquei muito com a personagem, e na época eu gostei demais. Fazendo reflexão, tem alguns pontos realmente que são meio mais ou menos, mas que vale a menção honrosa aqui no Melhores do Ano. O outro livro que eu também li em e-book, literalmente o penúltimo livro que eu li esse ano, foi Monique se Liberta, do Edouard Louis. Esse livro é muito curtinho, acho que ele... Eu nem sei se ele chega a ter 100 páginas, acho que ele tem 100 e pouquinho. Só que ele é tão bonito, ele é tão fluido, ele é tão leve. Não leve, porque o assunto é meio delicado, fala sobre a Monique, que é a mãe do Edouard Louis, saindo de um relacionamento abusivo também pela segunda vez. O primeiro foi com o pai dele, que é outro livro, Lutas e Metamorfoses de uma Mulher, se eu não me engano. E nesse ela sai desse segundo relacionamento abusivo e ele ajuda ela. Então, acho que é um livro muito sensível mesmo, delicado, que chorei e foi incrível. Aí agora, outras menções honrosas que eu tenho aqui na minha mão é Kim Jin-on, nascido em 1982, da Cho Nam-jo. Esse livro eu li assim que eu terminei meu TCC e eu acho que ele me marcou porque é um livro que é um livro de ficção, mas que traz muitos elementos reais, né? A autora, ela escreve sobre como é ser mulher na Coreia, e ela traz vários dados aqui em notas de rodapé. E como eu tinha acabado de escrever meu TCC, e eu achei isso incrível. Tipo, eu achei essa relação com a ficção e a realidade muito maravilhosa. O jeito que ela trouxe pra mim não ficou muito cansativo. Então eu gostei muito, eu queria ter falado mais sobre esse livro, queria ter escrito um texto na newsletter sobre ele. E eu acho que eu vou tentar escrever ano que vem, mas foi incrível o jeito que ela trabalhou esse livro e como ela, não, pelo menos pra mim, não deixou pesado esse tema, né? Então, gostei demais. Um outro livro que eu também gostei muito, e por muito pouco ele não entrou no meu top 10, é porque eu tive que enxugar muito, foi Corpo Desfeito, da Jarid Arraes. Adoro a Jarid, eu já falei sobre ela aqui no canal. Esse livro aqui, ele é pesado também, é narrado por uma criança, a Amanda, e fala sobre a história dela, com a família dela. A Amanda, ela perde a mãe, fica morando com a avó, e essa avó fica maluca, assim, e começa a ver essa mãe dela, que morreu, como uma santa. Literalmente transforma ela numa santidade. E a Amanda começa a sofrer muito com essa avó, tendo que seguir regras muito restritas. Não pode
fechar a porta quando vai tomar banho, não pode acender a luz, não pode ver televisão, não pode mais usar sapato, tem que abdicar de todas as coisas assim pessoais que ela tem, materiais. Então, é um livro meio pesadinho, assim, ver o quanto essa criança sofre. Fica tudo bem no final, tá? Pra adiantar. Mas eu gostei bastante. Ele só não entrou aqui no lugar de Virgínia Mordida, por exemplo, porque... eu não sei, eu acho que a construção de Virgínia Mordida foi melhor, no sentido assim, pra mim, do que Corpo Desfeito. Mas eu recomendo muito. Leiam também mais autoras nacionais, esse daqui eu gostei demais. Outro livro que eu gostei também, e por muito pouco não entrou aqui, foi Uma Delicada Coleção de Ausências, da Aline Bay. Foi meu primeiro contato com ela, então não entrou justamente por isso, porque eu tive dificuldade de ler o começo. Ela tem uma escrita muito diferente, assim, no formato mesmo do livro. Tem muita coisa poética, e esse é o estilo dela. Então, se você não gosta, não leia, porque você vai se decepcionar. Mas... eu gostei muito, tá? Me marcou, eu fiquei pensando sobre ele por muito tempo, porque depois que eu li, eu fiquei refletindo, falando, cara, que loucura, porque depois que você termina, que aí você entende o que tá acontecendo, você fica refletindo, tá com o marcador aqui, você vê que você não deixou passar, mas que você poderia ter pescado muito antes algumas situações. Então acho que é um livro incrível por causa disso. Ele tem várias nuances e gostei demais. Eu quero muito ler o Pequena Coreografia de Adeus e o Peso do Pássaro Morto. Pequena Coreografia eu já tenho e eu vou ler em 2026. E não sei se eu vou conseguir comprar o Peso do Pássaro Morto esse ano, mas quem sabe, que aí eu fecho a trilogia dela. Muito, muito bom e recomendo. Agora, para fechar esse vídeo que já tá longo, eu vou falar... tô aqui suando. Eu vou falar sobre outros 2 livros que eu não gostei. Não são os piores livros que eu li esse ano. Acho que os piores são os que estão no ranking lá que eu fiz com a Brenda. Mas esses daqui com certeza... ih, dei spoiler ali. Com certeza entram nos que eu não gostei. Assim, se fosse fazer um top 5, ao contrário, esses aqui estariam. O primeiro vocês já viram em vídeo também, até o vídeo junto com Uma Duas, é Enterre Seus Mortos, da Ana Paula Maia. Eu fui com expectativa e talvez isso que tenha me causado essa frustração, mas ele promete um terror ali, um suspense, um horror que não entrega, na minha opinião. Achei fraca a construção de narrativa, de história, de enredo mesmo. Não apresenta muita coisa e não gostei, não tem nem muito o que falar, eu já falei lá no outro vídeo. Eu nem consegui ver o filme ainda, mas isso aqui eu nem tô com pressa pra ver também. E o outro livro que eu li, que é até engraçado, porque é a mesma autora de um dos que tá no top 3. E esse aqui tá um dos piores, que foi A Cachorra, da Pilar Quintana. Eu achei ele ok, não é ruim, assim, não é péssimo, mas também tá longe de ser bom. Eu acho que ele traz, assim, algumas analogias sobre maternidade, né, sobre a pressão sobre ser mãe, sobre essa necessidade, né, de cumprir certos papéis na sociedade, mas no final acaba piorando tudo do livro. Então, assim, eu não gostei mesmo, acho que ele poderia ter ido por um outro caminho no final. Respeito a decisão da autora, mas não foi pra mim. Tem gente que gosta muito, mas não foi meu caso. E foi isso. Esse foi o meu top 10 melhores livros de 2025, com algumas menções honrosas e com 2 piores livros que eu li esse ano. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês leram algum desses livros, botem aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês também. Se você leu, gostou, não gostou. E se você quiser me indicar algum também para ler em 2026, que você amou ler em 2025, também coloca aí nos comentários que eu vou gostar de ver. Muito obrigada por ter assistido aqui até o final. Um beijo e até o próximo vídeo.